tenho lembrança de quanto aquela medalha me impactou para que eu escolhesse o vôlei como modalidade. Não sei imaginar que o treinador, o único tricampeão olímpico do Brasil, ainda tem dificuldade de ter um apoio grande. Qual o grande pulo que te chamou a atenção nessa evolução da Superliga? Eu acho que é a linearidade com que a gente tem subido a pódio há pelo menos 30 anos, né, cara? Eu acho que tem uma coisa... A gente ainda passa por problemas, eu acho. Quando você olha para um time da Superliga da Elite, por exemplo, dá um exemplo aqui, o time do Zé Roberto Guimarães, com dificuldade de patrocínio, né? Você imaginar que o treinador, o único tricampeão olímpico do Brasil, ainda tem dificuldade de ter um apoio grande. Então a gente tem problemas estruturais, mas a gente tem problemas estruturais, acho que como país, né? No sentido de que não é uma exclusividade do esporte ter dificuldades econômicas, né? Ainda que estamos falando de uma realidade de esporte diferente do futebol, né? Que a gente é sempre bom frisar. Mas o vôlei acho que conseguiu ao longo desses 30 anos subir a pódio desde 1992. A gente sobe a todos os pódios, seja feminino, masculino ou nos dois. Então isso nos dá, acho que nos deu, né, essa coisa de ser um esporte com uma cultura muito firme. Assim, a gente ocupou esse espaço como o segundo esporte no país. Ultrapassou ali o basquete, né? Em algum momento, né? Eu acho que conseguiu ultrapassar o basquete, acho que por conta dos resultados. A gente já foi lá no passado, né? Um país onde o basquete era a segunda modalidade. Bicampeão do mundo, depois com o feminino, né? Medalhista olímpico e com o masculino também, com o feminino, depois título mundial no feminino. A virada vem nos anos 90 de uma forma efetiva, né? Eu acho que ela começa a desenvolver, ela começa a ser potencializada, né, no final dos anos 80, mas acho que a virada mesmo, ou seja, a força do vôlei, a visibilidade do vôlei, né, se sobrepondo ao basquete, acaba se tornando, né, definitiva a partir dos anos 90. Eu acho que depois, aquela medalha de 92 da seleção masculina, ela é muito forte. A 84 é a primeira, é o que abre os caminhos, é o que a gente sempre tem que reverenciar. Geração de prata. Geração de prata, talvez uma das únicas pratas das quais a gente se orgulhou, né? Lá no início. Depois a gente só quer saber de ouro, mas a gente sabe a importância dessa medalha de 84. Aí vem em 92 a medalha de ouro com os meninos, e a partir daí, essa cultura, né? Porque a consequência de uma medalha são as escolinhas lotadas, né? Você tem um ídolo, você quer fazer o que eles fizeram. Por exemplo, 92 foi o meu caso. Eu tenho lembrança de quanto aquela medalha me impactou para que eu escolhesse o vôlei como modalidade. Eu sou nascida e criada no subúrbio do Rio de Janeiro, em Irajá. A gente brincava de esporte na rua. Aquela medalha de 92, eu me lembro, estava à frente da televisão assistindo. Quando o Brasil ganhou, a primeira coisa que a gente fez foi pegar uma bola qualquer e querer imitar o que eles faziam. Então aquela medalha, eu acho que ela é capital. E depois, eu acho que aqueles garotos, meninos ali e meninas... Ali você tinha 12 anos. Tinha 12 anos. Meninos e meninas que eram muito grandes, que naturalmente iam pro basquete, querer ser o Oscar, começaram a querer ser o Marcelo Negrão, o Tandy, o Carlão. Então, eu acho que a gente conseguiu se infiltrar. Eu não acho que é uma competição entre modalidades. Eu acho que o vôlei conseguiu mesmo se estruturar, conseguiu... acho que quando a gente olha para a base, a gente foi um esporte que mais valorizou lá nos anos 90, tanto que os títulos de base começam a surgir aí, final dos anos 80, início dos anos 90, e a gente começa a criar essa cultura de formação e a gente começa a colher lá no adulto, assim. Então, cara, e o vôlei, o mais legal que mais me impacta e um crescimento masculino e feminino quase que, né? Quase que juntos, né? A primeira medalha do feminino é em 96, né? O que mais me impacta no vôlei, assim, nesses anos todos, desde que eu comecei a acompanhar, é que o vôlei, ele fica pouco refém dos grandes talentos, né? Eu acho que a gente conseguiu criar uma cultura de trabalho de base, que em algum momento, por conta de problemas econômicos que a gente teve, por exemplo, pandemia, dificultou bastante esse investimento na base. A gente pagou um preço, segue pagando um pouquinho em relação a essa diminuição de recurso, mas a gente tem que, né, entender a realidade do país. Mas o que mais me chama a atenção é que a gente conseguiu criar uma cultura de trabalho onde a gente fica pouco refém desses talentos acima da média, né? E aí eu estou me referindo a um Giba, a uma Gabi. E quando há esse encontro dessa cultura com esses talentos, aí acontece o que a gente viu, por exemplo, no masculino, né? Acontece a dinastia, a famosa dinastia, aí quase 10 anos que aquela seleção praticamente não perdeu. Então, você olha para o pódio e você fala assim, cara, de 92 para cá, todos os pódios a gente estava. E isso é muito legal. E eu acho que a gente consegue manter também essa chama acesa de... É quase como uma retroalimentação, sabe? Sim. Você tá sempre
em evidência porque você está subindo a pódios, então o patrocinador já sabe, poxa, eu quero apostar aqui. Por mais que você tenha uma crise aqui ou acolá, você segue tendo ídolos que inspirem outros atletas, e aí essa roda meio que gira, acho que de forma mais natural. A dificuldade talvez seja o início disso, né? Porque tem aquela coisa assim, aquele biscoito famoso, né? A gente pode dizer aqui, né? Se quiser patrocinar, pode patrocinar. Tostines vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais? É a mesma coisa assim, você vai começar, então você vai ter investimento, você vai ter um olhar diferente por parte do público, dos anunciantes, na hora que você consegue atingir metas. Mas para atingir metas, você precisa ter um mínimo de estrutura. Eu acho que a grande sacada do vôlei foi justamente isso, né? Sacada, vôlei, né? Então acho que essa foi a grande sacada, porque na medida que começa a subir em pódio, começa justamente a acontecer essa retroalimentação que você disse. O investimento aparece, o investimento continua e você vai formando cada vez mais melhores times, melhores seleções. E a gente foi um dos primeiros, acho que conseguir montar sem treinamento, que era uma coisa sempre muito difícil, né? Já, se eu não me engano, 2003 foi eu participei da inauguração lá em Saquarema. Eu também estava nessa inauguração. Eu sabia. Então, assim, isso é um fato interessante, porque tem muito... Virou uma referência. Tem muito clube grande, do futebol brasileiro, de futebol, que não tinha um centro de treinamento, que demorou a ter um centro de treinamento, e o vôlei teve primeiro um centro de treinamento. Isso é investimento. Sem dúvida. E aí todo mundo meio que treina ali, sabe? Todas as categorias de base. Isso é fundamental para que você também consiga fazer essa integração de quem está chegando. E é literalmente na quadra ao lado treina o adulto. Então você fica pensando, conexão, né? Eu quero quando é que eu vou para lá, né? Quando é que eu vou para ali, né? E participa daquele ciclo virtuoso mesmo que a gente tem nas seleções de base. E eu acho que a gente conseguiu encontrar um bom caminho onde essa roda gira de forma bem consistente. Agora a gente criou também as próprias dificuldades, né? Porque passou a ser uma referência. Quantas e quantas vezes o Centro de Treinamento recebeu delegações internacionais porque queriam aprender com a gente, né? Que fórmula é essa, né? Que fez o vôlei brasileiro se sustentar no topo por tanto tempo. E aí a gente puxou todo mundo pro alto, né? Hoje o bicho tá pegando, e aí a gente vive também aquele momento de que não é tão simples assim pro vôlei brasileiro conquistar as vitórias, né? A gente tem... bom, se a gente for falar de metodologia de trabalho, né? A gente tem Bebeto de Freitas e Jorge Barros, dois que já nos deixaram, que foram os grandes pioneiros, digamos assim, em metodologia de trabalho e que inspiraram hoje os dois maiores da história, Bernardinho e Zé Roberto. Então acho que a gente também tem treinadores, e é com muita dor no coração que eu falo só no masculino, né? A gente não tem treinadoras mulheres no vôlei de quadra, isso é uma das minhas... Por quê? Por quê? Olha, eu acho que a gente vai precisar de um podcast dedicado a isso. Porque, assim, cara, eu não consigo te dar uma resposta convincente. Porque eu também me questiono por que a gente tem poucas mulheres. E aí, você curtiu esse corte? Faz o seguinte, acompanhe a gente nas redes sociais do Conta e Manda. E compartilhe esse corte com os amigos, hein?